Boa noite, gente. Bom a gente estar aqui, né? Deixa eu convidar você a ficar de pé um instante. É só para você esticar mesmo. Não é para nada, não, né? É só para dar uma esticada. Aproveita e dar um high five na pessoa que estiver perto de você, aí à frente, atrás, do lado. Se você não conheceu a pessoa que está perto de você nesses 3 minutos, já era. Não adianta agora você perguntar nada. Mas se você conheceu, legal, pode tomar seu lugar, pode se sentar. Levante uma das suas mãos e diga assim: a palavra de Deus, nessa noite, mais uma vez, vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei. Com certeza, eu sairei daqui mais semelhante a Jesus. Amém. Essa tem que ser a nossa confissão de fé a cada vez que a gente ouve a palavra. Na verdade, a gente ouve a palavra, a gente para ouvir a pregação da palavra exatamente para isso. Quando você vai a Efésios, capítulo 4, do versículo 11 em diante, a Bíblia diz que Jesus, ele levanta na igreja os dons ministeriais, os apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Ele levanta esses ministérios para que o corpo de Cristo seja edificado, seja amadurecido e torne-se semelhante a Jesus, ou seja, chegue à estatura, à plenitude da maturidade de Cristo. O objetivo da pregação não é outro, não é mostrar o quanto o pastor conhece de grego, de hebraico, de geografia de Israel e de história bíblica. Isso não é o objetivo da pregação. Isso tudo pode servir como ilustração, como ajuda, mas o objetivo da pregação é fazer com que você saia edificado, fortalecido na sua fé, mais semelhante a Jesus, pronto para encarar o inferno e dizer: e aí, vai encarar? Qual é? Não é você sair dizendo: o diabo, bem que o pastor falou, está escondido atrás daquele poste, cuidado. Não, é para você sair de peito estufado, cabeça erguida, dizendo: pode vir Satanás e o inferno inteiro, vou encarar e vou vencer, porque Jesus já venceu. Nós, na verdade, não somos. A gente, quando pensa nesse termo bíblico, nós somos o exército do Senhor. Mas, na verdade, nós não somos um exército de luta. Nós somos um exército de meramente ocupação. Jesus é que lutou, batalhou e venceu por nós. Ele é o nosso general, o nosso comandante que vai à frente, e ele venceu a batalha. Nós somos apenas o exército de ocupação. Amém? O nosso papel nesse exército não é batalhar. Nosso papel nesse exército é descansar na vitória que ele já conquistou para nós. E igrejas como essa, esse estilo de igreja que você está vendo aqui, isso é a igreja do século 21. Não adianta mais raciocinar em termos de igreja com órgão num canto, com a irmã Cotinha tocando, aquele órgão de 2 andares. Cheia de partitura, presa com pregador de roupa, de repente muda a música, voa a partitura. Isso funcionou por um tempo, foi muito bom, foi bênção, foi ótimo. A gente não pode, no século 21, tentando continuar a fazer igreja como se fazia no século 19. Também não dá ainda para continuar fazendo como se fazia no século 20. A fila andou, o tempo passou. E a gente precisa acompanhar aquilo que vai acontecendo. A gente precisa acompanhar a igreja que entende que tecnologia não é coisa do diabo. É algo que a gente pode e deve usar. A gente precisa saber que tem um mundo para ser alcançado, e o mundo não será alcançado com a igreja do estilo do século XIX, do século XX. O mundo precisa ser alcançado pela igreja do século XXI. E a igreja do século XXI, ela é aquilo que a igreja sempre foi, ou pelo menos aquilo que ela sempre deveria ter sido, uma igreja revolucionária. A igreja tem esse caráter, e ela tem que ter esse caráter de ser revolucionária. Ela tem que abalar as estruturas. Ela não pode ser alguma coisa que vem simplesmente para se conformar àquilo que o mundo espera dela.
Uma igreja que faz uma obrinha social aqui, outra obrinha social ali, e que faz uns cultinhos, e o pessoal se reúne, diz amém, aleluia, glória a Deus. Depois vai cada um para a sua casa, tenta evangelizar o vizinho, entrega uns folhetos na praça. Isso está tudo ótimo, muito bom, muito bem, mas a igreja não foi chamada para meramente ou simplesmente isso. A igreja foi chamada para chacoalhar as estruturas da sociedade. Ela foi chamada para abalar as estruturas da sociedade. Na verdade, quando o Timóteo estava dizendo aqui, é que você ouve as notícias no Jornal Nacional e a solução para esse mundo é Jesus, essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Não existe sistema político no mundo que vá dar jeito, no Brasil, na Suécia, na Holanda, na África, ou em qualquer lugar que você pense ou imagine. Porque, na verdade, a resposta que o mundo procura só existe em Cristo, só em Deus. Mas a igreja, se ela apresenta alguma coisa conformada, tudo aquilo que o mundo já conhece, já sabe, uma coisa religiosa, formatada, dentro de um aspecto de ritos e rituais, o mundo está cheio disso, o mundo não aguenta mais isso. As pessoas do mundo não aguentam mais isso. Uma igreja ritualista, uma igreja morna, uma igreja cansativa, uma igreja onde o pastor vai pregar e dá sono. Em caixa de roipinol. Pastor que chega, segura. Se você for entender como eu prego, e você for comparar isso com aquilo que ensina a homilética, que é ensinado nos cemitérios não, nos seminários. A homilética que tradicionalmente é ensinada nos seminários, eu estou todo errado. Eu faço tudo errado. Eu tinha que ter um púlpito na minha frente, onde eu devia ficar parado, segurando nas bordas, com as duas mãos, sem me mexer muito, só olhando para um lado, para o outro, falando calmamente, pausadamente, aleluia, porque o Senhor é bom, glória a Deus, porque a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 4, no versículo 7, que isso e aquilo e tal, e as pessoas já estão... Se esse modelo funcionou, que bênção, mas a fila andou, e a gente precisa acompanhar o ritmo. A igreja tem que ser revolucionária, a igreja ela precisa resgatar esse caráter revolucionário que Deus imprimiu a ela. Dá uma olhada nos evangelhos e veja só Jesus. Não é que Jesus fosse um revolucionário no sentido político ou no sentido social, mas ele tinha uma mensagem tão revolucionária que os religiosos olhavam para ele e ficavam confusos. Não, esse cara me confunde, porque nunca ninguém falou como ele, mas eu quero ver esse cara morto, porque, caramba, quando ouço ele falar, chega a provocar palpitação no coração, lágrimas nos meus olhos, mas a vontade que eu tenho ao mesmo tempo é de pular no pescoço dele e esganar, porque ele está destruindo o sistema que a gente construiu ao longo de séculos. Esse cara está derrubando os pilares todos que a gente colocou, não os pilares da Bíblia, mas os pilares da religiosidade, os pilares da religião tradicional. Ele está derrubando isso tudo. O que a gente faz com esse cara? E a pergunta continua hoje, o que a gente faz com Jesus? Será que a gente vai apresentar para o mundo um Jesus morno, religioso, apenas pregado numa cruz? Ou a gente vai pregar um Jesus que ressuscitou, que está vivo, que está aí para chacoalhar essa sociedade? Para movimentar e alterar os alicerces da sociedade. É para isso que nós fomos chamados. Para nós apresentarmos esse Jesus que revoluciona, que cura, que liberta, que restaura, que é interessante de ser visto e ouvido, de ser conhecido. Não uma coisa maçante, não uma coisa, uma mesmice, mas um Jesus que é interessante de ser conhecido, que vale a pena ser conhecido. Amém, gente? A igreja, ela é revolucionária e você foi chamado para ser parte disso. Você foi chamado para ser parte dessa revolução espiritual, dessa revolução que está acontecendo. E Deus tem levantado ao redor do planeta algumas igrejas que são essa voz profética, essa voz apostólica, de levar essa mensagem revolucionária da graça e da fé. Essa mensagem não está sendo pregada em tudo quanto é canto. Essa mensagem não está sendo pregada em tudo quanto é igreja. Mas essa é a mensagem. Ah, pastor, e o que Deus vai fazer com as igrejas que não estão nessa pegada revolucionária? Ele vai fechar? Algumas sim, se dependesse de mim ele fechava. Como não depende, ele vai deixando. E é como, você sabe que aqui no Brasil ainda acontece essa maluquice, né? A gente está convivendo há um tempão com 2 tipos de notas de dinheiro, uma velha e uma nova. Você tem nota de 100 nova e tem nota de 100 ainda velha há anos, circulando as duas. Eu não sei como é que o estrangeiro chega aqui e consegue entender
que tem uma nota de 100 nova, uma velha. Tem uma nota de 50 nova e uma velha. A velha é menorzinha, a nova é maior. Aí tem a de 10 nova, tem a de 10 velha. Tem a de 5 nova e a de 5 velha. Tem a de R$2 nova e a velha. Eu não sei como é que o gringo entende aquele tudo. Meu Deus do céu, essa aqui vale mais do que a outra? Ou é igual, é a mesma coisa. Mas uma deve ser falsa. Não, as duas estão valendo. Só que se fosse o ritmo normal e natural, a nota de R$2, de R$5, de R$10, de 50, de R$100, antiga, ela continua valendo, mas ela vai aos poucos sendo retirada do mercado, vai desaparecendo, e as novas vão se multiplicando e vão entrando no mercado e vão aparecendo. A igreja revolucionária é isso. Ela não veio para atropelar a igreja de um modelo antigo, mas aquela igreja de modelo antigo, ela vai passar, e essa igreja revolucionária vai crescer, ela vai se espalhar. Se você não gosta, ora e pede para Jesus te levar mais rápido para casa, para o céu. Senhor, faz a minha vida mais breve, porque eu não estou acostumado com esse estilo, é muita gritaria, muita palma, muita guitarra, é muita distorção, é muita bateria, e a pregação é muito doida, esse pastor pula, dá cambalhota, ele prega todo errado. Se eu fosse seguir o modelo que se ensina no seminário, eu teria que apresentar 2 versículos, 3 no máximo, uma introdução, 3 pontos, uma ilustração, uma conclusão e fechou. Mas eu prego e mostro para você 30 versículos bíblicos, porque essa mensagem ela é tão combatida, a mensagem da fé e da graça, ela é tão combatida, que eu tenho que apresentar para você 10, 15, 20 versículos, para você sair convencido de que eu não estou falando algo que saiu da minha cabeça, mas que saiu da palavra, que eu estou simplesmente repetindo aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Paulo ministrava. E a gente precisa conhecer esse evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho da graça, ministrado pela palavra da fé. A gente precisa conhecer. E eu quero falar para você hoje exatamente sobre tempo de crise, que é o que a gente está vivendo. E ainda vamos viver por um bom tempo. Ainda vai ficar aí por um bom tempo. A gente está vivendo crise na área e no campo político, no campo econômico, no campo social. A gente está vivendo num momento de muita crise no nosso país. Muita crise. E a coisa é muito pior do que às vezes a gente imagina. Quando você começa a parar e analisar o que está acontecendo no Brasil hoje, é algo tão demoníaco, tão diabólico, tão terrível, tão ruim, que só Deus para interceder nessa nação e não deixar a coisa ir para o buraco de vez. A gente está vivendo num tempo de uma crise muito grande, que começa em cima e vai se espalhando para baixo. Ontem eu estava com a minha esposa assistindo, não sei se foi ontem, se foi hoje, mas enfim, a gente estava assistindo um jornal e estava falando daquele caso daqueles 2 meninos que roubaram um carro em São Paulo. 2 garotos, um de 10 e outro de 11 anos. Um moleque de 10 anos saiu dirigindo uma caminhonete no meio de uma avenida movimentada de São Paulo. Claro que ele não sabia dirigir. Bateu num carro, bateu num ônibus, acabou com o carro atravessado no meio da pista. E aí chega a polícia, o moleque puxou de uma arma, de um revólver de um 38 e começou a mandar pipoco para cima da polícia. E acabou sendo morto pela polícia. Gente, isso é surreal. Isso é um negócio, é uma história de um livro daqueles de George Orwell, um livro desses doidos, de Kafka. É uma coisa muito maluca, um moleque de 10 anos que enfrenta a polícia a tiros e acaba sendo morto. Isso é consequência de toda uma crise que está sendo desenhada ao longo de anos. Ao longo de anos. Não é que esse garoto tinha que estar hoje, tinha que estar no cemitério, sendo velado, não, ele tinha que estar numa escola. Ele tinha que estar aprendendo, escola de tempo integral, ele devia estar começando na escola de manhã cedo, só saindo no final da tarde, fazendo esporte, nadando, correndo, aprendendo geografia, matemática, português, inglês. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que a gente está vendo no nosso país. É uma crise do tamanho de um bonde. Você encontra hoje universitários, você vai visitar as universidades, os universitários, a grande maioria deles, não sabe ler. Não sabe ler. Quer dizer, a culpa é dele? Não, a culpa é de quem não fez uma escola primária decente, uma estrutura de escola primária. Não é porque estou na escola pública ou privada, é porque o sistema está corroído. É uma crise que vem se desenhando e só vai agravando. E se não for a igreja revolucionária, se não é a igreja revolucionária para se levantar, não para ir para a rua protestar, mas para orar por esse país. Porque a Bíblia diz que se o povo de Deus orar e interceder, ele vai sarar a terra.
A gente precisa se posicionar de forma revolucionária. E as pessoas vão custar a entender isso. Se você começa a falar da igreja revolucionária, as pessoas vão custar a entender, porque elas imaginam sempre a revolução do lado político, ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando você fala que a revolução que a gente está falando é uma revolução espiritual, que acaba por se refletir na sociedade, na política e em todos os campos da vida, as pessoas não entendem. Mas nós temos que entender. Nós que somos o povo de Deus, que estamos envolvidos nisso, que somos chamados para isso, a gente tem que entender para que a gente veio e para onde a gente vai. E eu quero falar para você sobre tempos de crise. E tempos de crise, segundo aquilo que a Bíblia diz, para nós, povo de Deus, é tempo de oportunidade para um milagre, ou para milagres. É um tempo de oportunidade para milagres acontecerem. Ainda que você diga, pastor, a situação realmente, o senhor está falando, está ruim mesmo, eu tenho um negócio, eu sou do comércio, ou eu tenho uma empresa, e eu estou vendo, a coisa está crítica mesmo, pois entenda que tempo de crise é um tempo para Deus realizar grandes milagres. E você é o alvo dos milagres de Deus. Amém? Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sei que eu sou o alvo dos milagres de Deus. Agora que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, pode tranquilizar que Deus não erra o alvo, Ele é bom de mira. Quantos de vocês é que reconhecem essa figura aqui? Isso é simplesmente o quadro mais famoso, mais visto, mais admirado de toda a história humana. Gioconda, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Isso aqui na verdade, o real não é muito maior do que isso aí, não. O verdadeiro, você vai ao Louvre, em Paris, e é mais ou menos desse tamanho. Só que você tem que ficar dessa distância mesmo. Tem uma barreira lá que você não pode chegar perto, e além daquela barreira física, tem uma montoeira de japonês, que não deixa você chegar perto tirando foto. Tem uma barreira de japoneses, sempre tirando foto. É difícil você chegar um pouco mais perto para tirar a sua foto, né? A foto que você gostaria de tirar. Mas quando você olha para uma obra como essa, tem gente que olha e diz, não, esse aí é um dos quadros mais perfeitos da história, da arte. Mas tem gente que olha e diz, eu vejo, eu faria diferente. Eu colocaria de um jeito diferente. Eu colocaria, de repente, de um jeito mais... É a visão da pessoa, né? É a visão de cada um. Acho que assim fica mais contemporâneo, pastor, uma coisa assim mais descolada. Mas tem gente que ainda olha para isso aqui e não acha legal, quer mudar um pouco mais. Não, meu estilo é mais rock and roll, pastor, uma coisa mais heavy. Na verdade, eu não sei nem que cigarro é aquele ali, eu não sei o que é aquilo, mas... talvez outras pessoas achem melhor ficar um pouco diferente. Eu quero uma coisa assim um pouco mais humorística, um negócio mais que a pessoa olha e dê uma risada, e tem outros que são mais assim para uma coisa, um lance mais da política. Não, a minha visão é uma visão um pouco mais politizada. Mas o fato é que, independente, se você for, ou se eu colocar aqui de volta o original, o verdadeiro original, cada um olha e repara numa coisa mais do que na outra. E cada um acaba desenvolvendo uma visão diferente do quadro. Tem gente que olha para aquela paisagem no fundo e começa a analisar o que tem de detalhes ali. Outros ficam focados no sorriso, outros ficam focados no cabelo, na postura, no mistério que tem no rosto, do sorriso. E isso acaba sendo a maneira como a gente olha para o Evangelho. De uma certa maneira, esse é o modo como muitos olham para a obra de Jesus na cruz do Calvário. Tem gente que olha para a obra de Jesus e vê ali apenas um sujeito que foi o primeiro hippie. O cara que andou para lá e para cá, sem teto, sem lugar fixo para ficar, e comendo do que dava, o que pintava, e vivendo paz e amor, no ar livre. Tem gente que olha para Jesus e vê nele um revolucionário político. Não, esse cara foi um revolucionário político porque ele confrontou as autoridades políticas da época. E cada um interpreta muitas vezes Jesus de uma maneira diferente. Mas eu quero convidar você hoje para olhar e interpretar, ver os evangelhos, ver Jesus nos evangelhos como ele realmente é. O autor de uma obra consumada que livrou a mim e a você
e ao mundo inteiro da morte eterna. Eu preciso olhar para Jesus porque João 19:30, eu preciso olhar para Jesus como o autor dessa obra consumada. E o final, já chegando no final do Evangelho de João, João relata aqui agora o último momento de Jesus na cruz, depois dos 3 anos e pouco que ele ministrou, curou, libertou, pregou, ensinou, e agora João descreve a crucificação, mas o último momento ele descreve dizendo que quando Jesus tomou o vinagre, porque diz a Bíblia que Jesus falou, tenho sede, e veio um soldado romano, deu ele numa esponja, espetou numa lança e deu na boca de Jesus, e não era bem vinagre, mas era um vinho de má qualidade misturado com fel, e que era uma forma de dar uma espécie de um alívio para o sofrimento do crucificado, que a gente não sabe muito bem se aquilo era uma forma de aliviar ou de estender um pouquinho mais o sofrimento dele. Mas esse soldado chegou com esse vinho misturado com fel e colocou nos lábios de Jesus, e aí diz a Bíblia aqui que Jesus então disse, está consumado. Mas não é que Jesus disse, porque se você ler os outros evangelhos, você vai entender que Jesus deu um brado, está consumado. Ele berrou, ele gritou em alto e bom volume, está consumado. E quando ele termina de dizer isso, a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça, rendeu o espírito. A Bíblia não diz Jesus então morreu, diz que ele rendeu o espírito, porque Jesus não simplesmente morreu, Jesus ele entregou o espírito, porque se ele não entregasse, ele estava pendurado na cruz até hoje. A gente ia viajar a Jerusalém para ver o fenômeno do homem que está pendurado há 2000 anos e não morre. Ele disse isso. Quando Pilatos fala com Jesus e diz, rapaz, se você disser o que eu quero ouvir, eu posso te ajudar, me ajuda a te ajudar, diga aquilo que eu quero ouvir, e a tua vida está nas minhas mãos. E Jesus diz para ele, cara, a minha vida ninguém a toma, eu a dou espontaneamente. Meu pai me deu essa autoridade, eu tenho autoridade para dá-la ou para tomá-la, e eu é que quero dar essa minha vida. Ninguém está levando assim na mão grande. E Jesus entregou o Espírito, e naquilo que a gente olha no campo natural, morreu. Mas antes de morrer, ou antes de entregar o Espírito, ele deu esse brado final, está consumado, ou seja, fechou, completou, fechou a obra, realizou o que tinha que ser realizado. É uma obra plena, é uma obra completa, não é uma obra capenga, não é uma obra que ficou sobrando, faltando coisa. É uma obra plena na medida exata daquilo que você e eu precisávamos, daquilo que a humanidade necessitava. É uma obra plena, fechou, está consumado. Amém, gente? Essa palavra está consumado que no nosso português e em outras línguas latinas e anglo-saxônicas e tal, também está dividido em dois verbos, está consumado. Mas acontece que no grego, embora João fosse judeu, e há uma probabilidade grande que o Evangelho de João, como o Evangelho de Mateus, tenha sido originalmente escrito em hebraico ou em aramaico, mas no grego, como está nos originais que a gente conhece até o dia de hoje, dos Evangelhos, é uma palavra só, tetelestai. Esse foi o brado que Jesus deu, o brado final que Jesus deu, tetelestai, que significa, a palavra tetelestai, é uma palavra grega que vem de uma outra palavra. O radical que origina tetelestai é teléo. Teléo significa final, fim. A Bíblia diz, por exemplo, que o fim da lei é Cristo. Quando a Bíblia fala isso, o fim da lei é Cristo, o apóstolo Paulo escreve isso, quando você consulta o original, essa palavra fim é teléo, final, the end. O final da lei é Cristo. E aqui, essa palavra tetelestai vem dessa outra palavra teléo, que significa o fim. Então, quando Jesus, ele brada tetelestai, provavelmente quem estava embaixo e não estava entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual, deve ter pensado, caramba, o cara deve estar delirando. O que tem isso a ver? O que ele está gritando aí, tetelestai? Porque tetelestai era um termo até muito mais usado no comércio. Quando alguém finalizava uma compra, comprava qualquer coisa, um camelo, ou um produto qualquer, o hábito naquela época era que se eu não pudesse pagar de uma primeira vez, eu tivesse que dividir em 2 ou 3, quando eu terminava de pagar, eu recebia
uma espécie de um recibo, de uma nota fiscal, onde vinha carimbado tetelestai, ou seja, pago por completo. Ninguém pode cobrar mais de mim, que eu pague 1 centavo a mais por esse camelo, ou por esse tecido que eu comprei, porque eu já recebi o papel que diz tetelestai, está finalizado, por completo. Não sobrou mais nada, não tenho mais 1 centavo de dívida. Eu já paguei por completo, já recebi aqui a nota fiscal, o recibo que diz que o preço foi pago por completo. E esse foi o brado que Jesus deu. Tetelestai, já está pago por completo. E essa palavra, ela era usada, por exemplo, por um servo, quando ele ia relatar para o Senhor: meu Senhor, terminei a tarefa atribuída a mim. O Senhor mandou varrer a casa, terminei a tarefa que foi atribuída a mim. Mas olha, não ficou nem um quarto por varrer, não ficou nem um cantinho. Não, eu completei a tarefa que foi atribuída a mim. Tetelestai. Finalizei por completo, direto, fiz tudo o que tinha que ser feito. Terminei a tarefa. João 17,4 diz lá, que Jesus dizendo isso, ainda no seu último discurso com os discípulos na última ceia, os capítulos 15, 16 e 17 de João, são essa última conversa de Jesus com os discípulos, com os 12, e ele diz para eles o seguinte, ele está orando agora ao Pai, e ele diz: eu te glorifiquei aqui na terra, falando sobre Deus, consumando. Essa palavra consumando aqui, tetelestai, finalizando a obra que me confiaste para fazer. E Jesus já diz isso aqui pela fé, porque ele ainda não tinha ido à cruz, mas ele já se via na cruz. Algumas pessoas, eu já li alguns livros de teologia, e tem uns teólogos que acham que Jesus, ele foi descobrindo o plano da cruz aos poucos, que ele não veio sabendo. Agora, tu imagina só, se a Bíblia diz que, lá no livro do Apocalipse, a Bíblia chama Jesus de cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Agora, todo mundo no céu sabia que Jesus ia à cruz, menos ele. Eu falava assim, inocente. Os anjos olham e falam assim, coitado, não sabe de nada. Está sabendo nada, sabe nada, inocente. Não, Jesus já sempre soube do plano da cruz. Sempre soube. Jesus nunca teve crise com a história da cruz, sabia disso? Jesus nunca ficou angustiado pensando na cruz. Pastor, mas o jardim do Getsemane, pastor, que ele sofreu lá sua lágrima de sangue, a Bíblia diz que ele estava angustiado. Chegou a dizer, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava angustiado por causa da cruz. Não. A Bíblia diz que Jesus ali estava sofrendo uma angústia, mas essa angústia não era dele. Jesus nunca ficou angustiado com nada. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que Jesus foi estressado, angustiado, preocupado. Nunca, em lugar nenhum. Por que ele iria ficar naquele momento se ele já sabia daquele momento desde a eternidade? Porque ele não estava assustando a ele coisa nenhuma. E quando a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, não foi gotas de suor, gotas de sangue. Você entende que o sangue de Jesus era um sangue precioso, que não era para ser derramado à toa por qualquer coisa, porque o sangue dele é o que nos redime? Quando a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, é sinal de que a fronte de Jesus ficou manchada de um líquido sudoreico, mas cheio de sangue, vermelho. E o sangue de Jesus redime. Nos redime de quê? Testa, fronte na Bíblia sempre fala da nossa mente. Jesus estava ali já começando o trabalho da redenção, nos redimindo de todo o problema que afeta a nossa mente, de estresse, de preocupação, de ansiedade. A angústia, a ansiedade que Jesus estava sofrendo no jardim do Getsemane não era a angústia da cruz, era a nossa angústia, era o nosso estresse, era a nossa preocupação. Ele estava nos libertando disso. A solução da crise, a resposta para a crise, ela começa quando você entra no descanso, quando você entende que Jesus já pagou o preço, para que você não fique preocupado, estressado, sem dormir, andando de um lado para o outro. Ele já pagou o preço, ele já te redimiu, para que você tenha agora pensamentos de paz, para que você tenha uma mente livre do estresse e da preocupação. Ele já te redimiu disso. Tetelestai, no dicionário de grego, significa está definitivamente acabado, realizado, feito, consumado, sem necessidade alguma de qualquer acréscimo ou subtração. É o pagamento pleno, completo, que não está faltando nada. Não há nada que Jesus tenha feito que você precise complementar, que você precise dar uma força, que você precise dar uma ajuda. Ele fez tudo o que era necessário para que você tenha uma vida abençoada. Ele te livrou de todas, não de algumas, mas de todas as maldições. Na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele estava livrando você de toda e qualquer maldição. Não existe nada, não existe uma possibilidade mínima que seja, de que na sua vida hoje exista algum tipo de maldição que algum pastor tem que orar para quebrar.
Essa doutrina andou sendo pregada em tudo quanto é igreja, em tudo não, mas pelo menos numa montoeira de igrejas aí. Não, isso aí é maldição hereditária, você não dá certo na vida, isso não é azar não, é maldição. Eu pensava que eu era azarado, não, é amaldiçoado. Então como é que eu faço para resolver? Você tem que vir no culto que eu faço aqui de quebra de maldição. É uma bruxaria esse troço. Aí a pessoa vai lá, o pastor unge com óleo, bota a mão em cima, faz aquela... Nem fecha o olho para orar, ele arregala o olho, em nome de Jesus. Para quebrar a maldição. Mas espera aí, o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário, quando chegou no momento dele entregar o Espírito, ele falou, espera aí, está consumado, eu resolvi 100%, eu recebi aqui e agora 100% de todos os pecados da humanidade, a natureza pecaminosa do homem veio sobre mim, as maldições, as enfermidades, a pobreza, a miséria, veio tudo sobre mim, está consumado, tetelestai, fechou, não sobrou nada. Você quando vê uma imagem dessa de Jesus, a gente não costuma ter nas igrejas evangélicas imagem de Jesus crucificado, mas quando você olhar uma pintura, uma imagem qualquer de um Jesus crucificado, você tem que olhar para aquilo e dizer, caramba, naquele momento Jesus pendurado naquela cruz, estava vindo sobre ele todas as minhas maldições, tudo aquilo que era contra mim, os meus pecados, tudo sendo absorvido por ele como uma esponja gigante, recebendo todos os pecados, todas as maldições, todas as enfermidades, toda a pobreza, toda a miséria, toda a desgraça humana, estava vindo sobre ele, e ele finalmente, depois de esponjar aquilo tudo, ele clamou, tetelestai, está consumado, não sobrou nada para você ou sobre você. Ali houve uma troca, ele recebeu toda essa desgraça, toda essa miséria, para conceder a você toda a santidade, toda a prosperidade, toda a vitória dele. Amém? Houve uma troca. E eu preciso me conscientizar disso, para entender que eu agora sou um abençoado e não um amaldiçoado. Você pode levantar a mão, nós vamos dizer isso. Em Cristo, eu sei que eu sou um abençoado. Aleluia! Tetelestai era usado no comércio, que significava a dívida foi paga integralmente. Você e eu não devemos nada ao inferno, não devemos um centavo a Satanás, nós não temos que ficar dando ouvidos quando o diabo vem nos acusar, até de coisas que a gente fez. Eu sei que o diabo é o pai da mentira, mas ele, quando vem nos acusar de erros que a gente comete, ele fala a verdade. Porque se ele chegar para você e diz, você assaltou o Banco Central, coitado, nunca roubei um centavo de ninguém, para que mais é Banco Central, mas não, você fez isso, aquilo, e é verdade. Ô, seu Satanás, não é que o senhor está com a razão, meu pai, oh meu Deus, olha só, está vendo Deus, o cara falou a verdade, não tem para onde fugir. Aí você começa a se sentir acusado, condenado, quando na verdade você tem que, quando vem esse tipo de pensamento, você tem que revidar na hora. É verdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o preço foi pago. O preço foi pago por completo. Eu não tenho que ficar debaixo de acusação, eu não tenho que ficar sofrendo por coisas que Jesus já pagou por mim. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé e seguir em frente. Qual é a única maneira que a Bíblia te mostra de você viver uma vida de santidade? É vigiar contra o pecado, pastor, aleluia, de olho no pecado, porque ele está chegando, olha aí. Quanto mais você vigia o pecado, mais o pecado te alcança. Quanto mais você se preocupa com o pecado, mais o pecado te pega. Quanto mais você se preocupa com o pecado, mais você acaba pecando. Porque quando você fica preocupado com o pecado, não tem jeito de você olhar para o pecado e Jesus ao mesmo tempo, porque são duas coisas opostas. Ou você olha para um ou olha para outro. A Bíblia diz que eu tenho que fixar os meus olhos em Jesus, mas agora a igreja me convida a botar os olhos no pecado e eu fico assim, pecado, Jesus, pecado, Jesus, pecado, Jesus. Pastor, é para onde? É para o pecado ou para Jesus? Não, hoje é para o pecado. Semana que vem, agora é para Jesus, agora é para Jesus. E agora é para o pecado, olha o pecado. Eu não posso ficar nessa paranoia. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé. Quanto mais eu fixo os meus olhos em Jesus, mais vitória eu tenho sobre o pecado. Porque nele não há pecado, nele só há santidade. Mas eu me torno semelhante a ele. Tetelestai, a dívida foi paga de maneira integral. Na cruz, Jesus pagou pela nossa dívida por completo. Não parcialmente, mas por completo. Por isso hoje, já não são as nossas obras que nos trazem as bênçãos de Deus, mas a obra de Cristo. Não são por isso a salvação e tudo que advém da salvação chega a nós pela graça.
porque Ele fez tudo. Não sobrou nada para nós fazermos. A nossa parte é simplesmente crer. Creia e você verá a glória de Deus. A tua parte nessa história é somente crer. Não é você, não, eu acho que eu ainda não recebi a bênção porque está faltando eu orar mais, está faltando eu jejuar mais, está faltando eu ler mais a Bíblia. Ok, se você quer orar mais, é bom, não é ruim. Se você quer ler mais a Bíblia, é bom, não é ruim. Mas não é por causa de ler mais a Bíblia ou de orar mais que as bênçãos vão fluir de maneira mais abundante na sua vida. Deus ele vai fazer isso quando você exercitar a sua fé. Porque tudo que Ele te dá pela graça. Você recebe pela fé. Tudo que Ele te dá pela graça, você recebe pela fé. Por isso o cristianismo não consiste de uma obra que eu faço, mas de uma obra na qual eu creio. Amém, gente? O cristianismo não é uma obra que eu faço, é uma obra na qual eu creio. A minha parte nessa história é crer. E presta atenção nisso, você não será curado. Pastor, mas eu sempre aprendi aqui que o pastor Hélio diz que nós seremos curados. Não, você não será curado. Você não será feito próspero. Você não sairá daqui vencedor. Você não será liberto de absolutamente nada. Pastor, mas eu pensava, não pensou nada, pensou errado. Você não será curado, não será feito próspero, não será vencedor, não será liberto. Você já foi curado, você já foi feito próspero, vencedor e liberto há mais de 2.000 anos atrás. Quando você pensa, eu serei curado, isso é esperança, isso não é fé. A fé diz, eu já fui curado há 2.000 anos atrás. Qual é a razão de muita gente no corpo de Cristo continuar enfermo? Eu serei curado. Esperança. Não, eu já fui curado. Fé. Eu tenho certeza, eu não preciso ficar pedindo a Deus cura, eu só preciso agradecer, porque Ele já me deu, já conquistou isso para mim há 2.000 anos atrás. Pastor, mas funciona, pelo menos comigo funciona. A Bíblia diz, gente, que o Senhor, Ele renova as nossas forças. Não é nem uma questão de ser curado. Porque você, para ser curado, primeiro tem que ficar doente. E se você não fica doente? E se Deus te dá saúde plena? O que significa isso? É Isaías. Quando Isaías diz para você que o Senhor, Ele renova as suas forças, Ele está dizendo que Ele quer não simplesmente te curar quando você fica enfermo, mas Ele quer dar a você uma saúde de ferro para que você tenha saúde sempre. E não precisa ficar precisando de cura hoje, semana que vem também, depois de novo. Sai desse ciclo. Fica doente, fica curado. Fica doente, fica curado. Entra no ciclo da saúde divina. Começa a crer que Deus tem para você uma saúde de ferro. Ele renova as suas forças, como Ele renova da águia. Comigo funciona. Não sei com você, mas comigo funciona. E aí, quem olha para mim, não diz a idade que eu tenho. Quem olha para mim fala, eu agora estou praticando crossfit. Sabe o que é crossfit? Quem sabe? Quem não sabe? Quem não sabe não tem jeito, mas quem sabe, sabe. Crossfit é uma modalidade que você mistura tudo. Você levanta peso, você corre, você sobe em corda, pula em cima de caixa, rola, faz flexão. É o capeta chupando manga aquele negócio. Você sai de lá esbudegado. E você tem, alta intensidade, o negócio é barra pesada, você tem que fazer uns circuitos, levanta peso pesado para valer, cada rosca desse tamanho, você bota naquela anilha, bota para cima, bota para lá, joga no chão, sai correndo, faz flexão, corre de novo, escola na corda, desce lá de cima, vai na barra, pendura, faz 10 barras, depois cai no chão de novo, faz flexão. E no final, ou você faz aquilo tudo num tempo curto, ou quem fez em menor tempo. Normalmente, eu estou sempre em primeiro, segundo ou terceiro. Aí o pessoal olha e fala assim, caramba, quantos anos tem esse cara? 58. Não é possível, mentira, falsificou a carteira de identidade. Tem que ter menos, porque eu estou na frente de garoto de 25, de 30, 30 e poucos. Mas Deus renova a nossa força. Ele quer ver você com saúde. Amém, gente? Jesus pagou o preço para isso. Jesus pagou o preço para isso, para que você tenha saúde plena. Esse é o tempo para nós desfrutarmos do descanso na obra completa de Jesus na cruz do Calvário. A igreja do século XXI, a igreja revolucionária, é uma igreja que vai andar no descanso. Não mais, meu Deus, olha para mim, olha para mim. A igreja aprende essas coisas, não é nem com ninguém pregando, é com música. Olha para mim, olha para mim. Aí, parece que Deus está assim, ó.
E você, olha para mim. E Deus... Gente, a gente aprende errado com música. Então está na hora de aprender certo com música. A igreja precisa cantar a palavra. E não simplesmente sentimentos. Eu estou me sentindo tão sozinho, vou fazer uma música. Olha para mim. O cara está cantando o que ele sente, não o que a palavra diz. Mas se você para de cantar os sentimentos e começa a declarar o que a palavra diz, os sentimentos mudam. Mas quando o diabo vê você, olha para mim, vamos aproveitar e vamos jogar ele no fundo do poço que o cara está mal. Vamos aproveitar que ele está crendo que Deus não está olhando para ele. Vamos aproveitar que ele está acreditando, ou melhor, ele está andando na nossa praia, a incredulidade. Aí, aleluia, não sei se o diabo diz aleluia, mas deve dizer numa hora dessa. Gênesis 26 diz que veio uma fome sobre a terra, uma crise do tamanho de um bonde, e Isaac, ele tomou uma decisão. Caramba, eu preciso sair dessa crise, eu preciso ir para um lugar onde tenha comida. Aqui, eu estou habitando nessa terra, era uma cidade, um lugar chamado Gerar, melhor dizendo no hebraico, Gerar, e eu tenho que sair daqui. Vou ao Egito, porque no Egito tem comida. Quando ele se prepara para ir, Deus fala para ele, Isaac, fica nesse lugar, porque aí aonde você está, é o lugar onde eu vou te abençoar. Pode semear, porque aí eu vou te abençoar. Isaac pega, semeia naquele lugar, terra seca, rachada, sem chuva. Ele semeou naquela terra e a Bíblia diz que naquele mesmo ano, ele colheu a 100 por 1. Gente, colher a 100 por 1 é um lucro de 10.000%. Igualzinho a cadeira de poupança. É ruim. Investimento nenhum no mundo que renda 10.000%. Nem os juros brasileiros, que são os mais altos do mundo, estão nesse patamar. 100 por 1, 10.000% de lucro, numa terra seca. Mas a Bíblia diz que Deus honrou a fé de Isaac. Ele semeou em obediência àquilo que o Espírito Santo tinha falado no coração dele, e ele semeou. Ele estava vivendo uma crise do tamanho de um bonde, mas Deus honrou. E no Brasil, qual é a nossa situação hoje? Inflação alta, juro no teto, desemprego, inflação do tamanho de um bonde. Qual é a perspectiva que a gente tem? Pastor, o negócio está feio. Pois é, essa é a época de você semear. A terra está seca, a crise está braba, essa é a época de você crer. Se Deus fez isso por Isaac, tem que fazer por você. Pastor, o senhor é meio assim desaforado. Que é isso? Tem que fazer? Exatamente. Porque se ele fez por Isaac, um personagem da antiga aliança, que era ainda um pecador, que não era uma nova criatura, que não era filho de Deus, era meramente servo de Deus, e foi abençoado por causa da aliança. Não era uma aliança que Deus tinha com Isaac, foi por causa da aliança que Deus tinha feito com o pai dele. Por causa de Deus honrar a aliança que ele tinha com o pai dele, Abraão, é que Isaac foi abençoado. Se Deus fez isso por essa pessoa, tem que fazer por nós que somos filhos, não mais simplesmente servos. Tem que fazer por nós que temos, cada um de nós, uma aliança firmada com Ele. Não é mais uma aliança que Deus fez com os nossos antepassados, é uma aliança que Deus fez conosco, comigo e com você. Então, se Deus fez por Ele, tem que fazer por nós, porque Deus é um Deus fiel à aliança. Deus não brinca com a aliança. Amém, gente? Vou te dar, só para a gente fechar aqui, vou te dar uma prova de que Deus não brinca com a aliança. Olha só como é que a coisa funciona. O povo de Israel estava preso, prisioneiro no Egito, todo mundo escravo, servindo como escravo. De repente Moisés entra no circuito, Deus levanta Moisés, aquele povo sai daquela terra, e aquele povo saiu dali, mal saiu, já começou a reclamar. Moisés, você trouxe a gente para esse deserto para morrer de fome, para morrer de sede. E Deus providencia tudo que eles precisavam. Água, codorniz, queriam comer carne, Deus mandou codorniz. Quer beber água? Deus abriu o poço. Aí o poço teve que sair, o poço ficou. Aí Deus mandou uma rocha, que a Bíblia diz que a rocha ia aonde eles iam. O povo andava e a rocha ia. Tom. Jorrava água. E a Bíblia diz que essa rocha era Cristo. E Deus providenciando água para os caras. E os caras murmurando, se queixando, reclamando. Se eu fosse Deus, eu mandava um raio na cabeça. Mas Deus se relacionava com aquele povo ainda não pela lei. Olha só a diferença. Ele se relacionava com aquele povo pela graça.
E não é à toa que antes e depois de Deus dar a lei, ele nunca se apresentou ao povo, ou alguém chamou a Deus de o Deus de Moisés. Já procura isso na Bíblia, você não vai encontrar. Não, eu estou vindo aqui em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, você está falando daquele cara da aliança, o tal do Abraão, aquele que fechou com Deus, e que não recebeu lei nenhuma, que recebeu de Deus só promessas de bênção. Abraão, vou fazer de você uma bênção, eu vou te multiplicar, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, e não disse em lugar nenhum, porém, tu tens que obedecer, eu vou te dar aqui os mandamentos, hein? Não vou te dar os 10 agora, eu vou te dar só 3, 30%, o resto eu vou dar quando chegar Moisés, a vez de Moisés daqui a 430 anos, não, para Moisés, Deus entregou uma lista com 613 mandamentos, mas para Abraão, ele só entregou promessas. E as pessoas sempre se referiram a Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nunca como o Deus de Moisés. Depois que Deus dá a lei, presta sua atenção de como Deus é um Deus e sempre foi um Deus de graça. Depois que Deus dá a lei, e o povo continua se referindo a Deus como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o povo danou a quebrar a lei, a transgredir a lei. Se você conseguir contar, me diga quantas vezes o povo de Israel transgrediu a lei enquanto andou pelo deserto depois de sair do Egito. Alguém consegue saber o número de vezes que o povo de Israel transgrediu a lei? Não dá para contar, inúmeras vezes. Mas, se você lê a lei mosaica diz que quem transgride a lei, a penalidade é uma: morte. Aí eu pergunto para você, por que aquele povo não morreu? Porque pela lei, não podia ter sobrado um. Não podia sobrar um. Mas Deus sempre se lembrava da aliança lá com Abraão, que não era baseada na lei, mas na graça. Ah, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso, eu vou continuar te abençoando, Israel. Porque eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu firmei uma aliança com Abraão lá atrás, e eu sou fiel à minha aliança. A lei, aí você quebrou a lei, o pagamento disso deveria ser a morte, mas por causa da aliança com Abraão, vocês são descendentes de Abraão, eu não posso quebrar a aliança que eu fiz com ele, que foi baseada na graça, no amor que eu tive por ele, e no amor que ele teve por mim. Não foi uma lei, não foi uma aliança firmada com base em promessas. Você, Abraão, o que você me diz? Ah, Senhor, eu vou te obedecer rigorosamente, em cada detalhe que você mandar, então eu vou te abençoar. Não, Abraão, eu vou te abençoar, ponto final. Depois de Deus firmar uma aliança com Abraão, primeira coisa que Abraão fez, depois que Deus fechou a aliança com ele, prometendo, vou te abençoar, a primeira coisa que Abraão fez, um ato santo, mentiu, dizendo, Sara, nós vamos entrar agora num lugar aqui, que o rei vai ficar de olho em você. Tu faz o seguinte, tu não diz que é minha mulher, porque senão, e foi uma atitude nobre, ele quis proteger a própria pele. Você não diga que você é minha mulher, porque senão vão querer me matar. Então você diga que é apenas minha conhecida, é minha prima, alguma coisa semelhante. E o rei chegou a pegar a Sara, tu já imaginou? O rei estava pegando Sara. Quando ele descobre, o rei descobriu por um sonho, que Abraão era marido dela. Ele ficou indignado com Abraão. Se eu fosse o rei, vou te matar, desgraçado. Não, Abraão, você me enganou, você me iludiu, você mentiu, você pecou, você sai da minha terra, você suma daqui, vai levando esse ouro, camelo, prata, bronze, eu vou te castigar, vou te penalizar, leva aí ouro, prata, bronze, camelo, o que você quiser, mas some da minha vida. Porque Deus era favorável ao cara, porque Deus era gracioso, e é um Deus de graça. Eu não estou dizendo para você que isso justifica erros e pecados que você possa cometer, e Deus vai te abençoar de qualquer maneira. O que eu estou te dizendo é que Deus não olha para você e te condena pelos erros que você possa cometer, porque a aliança que Ele tem com você, ela baniu, eliminou, aniquilou a natureza pecaminosa e te perdoou de todos os pecados. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deixa eu pedir para a banda vir aqui para cima. Gente, o Duda falou um negócio aqui, de que
cada um de nós aqui tem uma chamada. Você não foi chamado simplesmente para sentar em banco de igreja e assistir. A gente declarou lá na Barra, na nossa igreja, que esse ano é o ano da participatividade. É ano para cada um se conscientizar que você tem um chamado. Não importa para quê. Pastor, mas eu não tenho jeito para pregar. Não estou dizendo que você tem que subir num púlpito para pregar. Pastor, mas o que eu posso fazer na igreja? Eu não sei dar aula. Irmão, se você se dispõe para simplesmente ficar na portaria, para ajudar e recepcionar pessoas, você pode estar salvando uma vida do inferno. Só de receber alguém na porta, com um sorriso, com um abraço. Às vezes a pessoa não fica na igreja porque ouviu uma pregação maravilhosa, mas porque alguém recepcionou ela de maneira calorosa. Mas tem gente que não valoriza. Não, é bobagem, bota qualquer pessoa lá. Não, Deus tem chamado você para se envolver. Pastor, mas eu gostaria de dar aula, mas eu não sei dar aula. Eu também não sei, eu sou professor de escola bíblica há 18 anos. Nunca fiz curso para dar aula. Se você perguntar até hoje se eu sei dar aula, ainda não sei, não aprendi ainda, 18 anos e ainda não sei dar aula. Mas eu me dispus, eu disse: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, me envia, estou nessa. Já ouviu falar de um cara chamado Isaías? Já ouviu falar de Isaías? Procura saber qual foi o passado de Isaías. Procura saber qual foi a escola que ele frequentou para aprender a ser profeta. Isaías é um cara que aparece na Bíblia e ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém sabe quem foi o pai, ninguém sabe quem foi a mãe. Mas a Bíblia diz assim, que Deus estava com os olhos sobre a terra, procurando para lá e para cá alguém que ele pudesse usar. Não estava encontrando ninguém. De repente Isaías aparece e fala assim: Senhor, eu não sei se eu sou o cara, se eu tenho a aparência, o jeito, se eu falo bem, eu não sei, mas eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fez do cara o maior profeta do Antigo Testamento. O cara não tinha, a Bíblia diz que ele fez curso, que ele estava preparado, que ele era o cara, que ele tinha voz, que ele tinha presença. Não, é um cara que simplesmente disse: Senhor, estou aqui, usa-me a mim. Deus falou e usou o cara de maneira poderosa. Ele pode te usar. E quer ser usado por Deus aqui de maneira poderosa, de maneira revolucionária. Cara, em especial você que é jovem, Deus tem muito para fazer com você nessa igreja revolucionária, nessa igreja que vai revolucionar essa cidade, que vai revolucionar esse país. Deus pode te usar. Você que já tem idade diz: pastor, acho que meu tempo já passou. Não, teu tempo é agora. Pastor, mas eu já estou com mais de 60 anos. Deus começou a usar Moisés com mais de 80. Ele pode te usar. Só você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Se você quer ser usado durante as suas mãos, faça essa oração a Deus, uma oração simples, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Oh, nada mais importa, nada mais importa. Oh, nada mais importa. Tu estás comigo. Nada mais importa.
passar, te buscarei até te encontrar. Seja feito o teu querer, o teu reino eu vou viver. Em ti, eu sou livre, te exaltamos. Teu amor é pra sempre. Tu vive estar em mim, meu coração é teu. Vivo por teu amor, livre em ti eu sou. Baixando. Em ti, eu sou livre, te exaltamos. Em ti, eu sou livre, te exaltamos. Teu amor é pra sempre. Tu vive estar em mim, meu coração é teu. Vivo por teu amor, livre em ti eu sou. Tu vive estar em mim, meu coração é teu. Vivo por teu amor, livre em ti eu sou. Valeu, gente. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Foi muito bom ter vocês com a gente. Vá em paz para sua casa. Que Deus te abençoe. É isso aí. Deus tem grandes coisas para sua vida.